algumas poucas semelhanças e diferenças entre os times do Guardiola, Barcelona by City, né? Abraço. Eu acho que ele quer saber um pouco sobre aquilo que diferencia o Guardiola no Barça, daquilo que ele foi no Bayern, para aquilo que ele é no Manchester City. Cara, assim, eu acho que no Barça... Fala galera, Rafael Marcos Oliveira para mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que foram feitas aqui no Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas, essa caixinha aqui, ó, onde eu pedi para vocês mandarem perguntas para serem respondidas aqui no canal do YouTube. E por que aqui no YouTube? Porque muitas vezes quando eu abro caixinha no Instagram, eu tenho ali 1, 2, 3 stories no máximo para responder algumas perguntas que são mais complexas, que merecem uma resposta mais completa. E aí eu disse, bom, vou migrar algumas dessas perguntas aqui para o YouTube. Lá no YouTube eu respondo de maneira mais completa. Não dá para responder tudo, eu selecionei aqui as melhores. Eu não sou muito de fazer esse tipo de tag, né, digamos assim, que tem no YouTube, que é muito comum no YouTube. Não é muito a minha essa blogueiragem, mas eu acho que vai servir, vai ser útil para responder as perguntas de vocês de maneira mais profunda. E para o próximo vídeo desse quadro, né, eu vou permanecer com esse quadro aqui respondendo as perguntas de vocês. Eu vou pedir para que vocês deixem aqui nos comentários as perguntas para o próximo vídeo, né? Então no próximo vídeo eu não vou mais abrir perguntas no Instagram, eu vou responder as perguntas que forem colocadas no comentário desse vídeo aqui. Então comenta aqui, que vai ser interessante demais para retirar as perguntas e ler no próximo vídeo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para as respostas. Vamos lá, vamos para a primeira, né? Tá aparecendo até aqui também. @bruno.pet, inclusive abraço pro Bruno. Tem uma página que fala sobre o Flamengo, bem interessante. Ele pergunta, como definir se a orientação corporal de um defensor está correta para a bola coberta, descoberta e etc. Bom, Bruno, não tem bem uma postura, um perfilamento corporal que seja padrão. Para isso faz assim, para aquilo faz assado. Mas a gente percebe que quando, por exemplo, a bola está descoberta e o passe é um passe mais longe da última linha, se o defensor da última linha, né, ali, zagueiros, laterais, ele já tem um corpo perfilado antero-posterior, ou seja, com o tronco voltado, né, rotacionado para controlar a profundidade, e a cabeça, né, o olhar direcionado para a bola, ele consegue recuperar mais fácil do que se ele tivesse, por exemplo, de frente para a bola e precisasse girar o corpo completamente para controlar a profundidade. Essa é uma situação que o perfilamento corporal tem ali mais ou menos um catálogo, digamos assim. Não é bem um catálogo, mas acho que deu para entender. Então, como é que eu vou explicar? Isso é padrão, mais ou menos, mas isso serve para todas as situações? Não, não serve para todas as situações. Então, é interessante que esse zagueiro, esse lateral já esteja com essa postura, mas, por exemplo, se o jogador que tem bola, né, o portador da bola adversário, ele arma o chute, né, ele arma um passe longo, ele dá ali a intenção da mecânica, né, ele mostra na mecânica dele que a intenção dele é fazer uma bola nas suas costas. E ele esconde a intenção e acha um passe dentro, acha um passe ali no 9 dele, no 10, no entrelinhas, como é que tu volta para marcar esse cara? Então, são situações ali que são mais ou menos catalogadas, mas não é nada amarrado, né? O jogador de futebol não é um robô, então ele tem que ter também ali um senso de interpretação. E aí, na medida que ele interpreta a jogada, na medida que a gente percebe muitas vezes que o atleta entendeu qual era a intenção final, qual era a situação final daquela jogada, aí sim a gente consegue avaliar se ele, dentro das condições de informação que ele tinha, se ele perfilou bem ou mal para aquela situação. Muitas vezes o jogador vai fazer um passe longo para a bola, eu pego nesse mesmo exemplo, mas aí ele está pressionado e ele consegue se desvencilhar rápido da pressão e achar essa bola longa. Então é diferente do que se o atleta tem tempo, tem espaço, né? Fica mais difícil para o zagueiro. Então não tem muito bem uma padronização, né? Não é robótico, mas tem ali algumas situações que são mais ou menos catalogadas, digamos assim. O Arthur Canavarros, ele pergunta, escala setorial, intersetorial, grupal? Acredito que ele esteja perguntando quais são as definições disso, né? O jogo a gente pode dividir ali em escalas, né? Escalas de relação numérica. Então os 11 seria a escala coletiva, a escala logo abaixo dos 11, né? A escala intersetorial, ou seja, a relação entre vários jogadores de dois setores, por exemplo, meio campo e ataque, por exemplo, defensores e meio campo. Depois a escala setorial, que é só um desses setores, né? Só meio campo, só ataque, por exemplo. Depois a escala grupal, que é a inter-relação de dois jogadores do mesmo setor ou de setores diferentes. Por exemplo, a dupla de zagueiros, né? O extremo e o lateral do mesmo lado, então ali é uma relação de escala grupal. E depois a escala mais baixa, né? A menor escala,
a escala individual, que é o atleta puramente, né? Então essas são as escalas do jogo. O Daniel.cruz_CF pergunta: a saída de bola pelas laterais evita menos riscos ou é só impressão mesmo? Acho que ele quis saber se sair pelos corredores laterais é menos perigoso. Teoricamente sim, porque na medida que tu tá construindo por fora, né, se o adversário roubar a bola, ele não tá já enquadrado com a baliza. Ele vai precisar primeiro enquadrar com a baliza para depois finalizar. Mas na real, Daniel, o que vale aqui é sair bem, é sair com qualidade, é construir bem, é construir de forma a ter uma ideia de construção que vale a pena. Muitas vezes você vai querer sair por dentro sem qualidade, vai perder a bola e vai ser muito perigoso, mas muitas vezes você vai querer sair por dentro com qualidade e vai ser melhor do que você sair por fora, né, sair pelas laterais sem qualidade. O Casalber_Lemos pergunta: o Hulk seria melhor aproveitado no Palmeiras ou no Porto? Análise em relação aos técnicos. Boa pergunta, mas eu acho que seria melhor aproveitar. Eu acho que ele ainda é um jogador que tem muito a dar, ele é muito forte fisicamente, parece que se cuidou nesse período final da carreira, né? Bom, em toda a carreira não sei, acredito que tenha sido em toda a carreira, mas principalmente nesse período final. E acho que ele ainda tem alguma lenha para queimar no futebol europeu, no futebol de Champions, no futebol do nível competitivo mais alto. Então gostaria de vê-lo no Porto, né, principalmente. Agora, em relação à ideia dos treinadores, não sei, acho que ele encaixaria bem com o Sérgio, encaixaria bem com o Abel. Eu fico bem em cima do muro em relação a essa daqui. Mas acho, né, voltando ao início da minha resposta, acho que ele seria um atleta que conseguiria ainda render num nível muito bom, jogando, por exemplo, o Champions League. Acho que ele pode, por exemplo, voltar ao Porto e depois, daqui a 2, 3 anos, ainda assim voltar ao Palmeiras, por exemplo, para jogar mais 1, 2 anos e encerrar a carreira. Acho que ele ainda tem linha para queimar aqui. O Juan_L pergunta: quais os aspectos que diferenciam o Brenner de outros jovens atacantes? Cara, o Brenner ele tem uma característica que é muito rara, muito rara. Existem jogadores que são ambidestros, que têm uma grande ambidestria, mas é muito difícil você ter uma ambidestria no mais alto nível, no patamar técnico que o Brenner tá, com gol, com finalização para gol. E o Brenner finaliza muito bem com o pé direito para gol, finaliza muito bem com o pé esquerdo para gol. Isso já é um diferencial muito absurdo, né? E aí ele soma essa capacidade de finalização dentro dessa ideia de ambidestria a uma velocidade de atacar as costas da última linha que é raro também. Conversava com um analista amigo meu e ele dizia assim: cara, me dá o Brenner que eu capino um terreno, né? O que é que ele quer dizer com isso, né? Porque o Brenner faz esse movimento que no futebol é chamado de facão, muito forte, é muito rápido. Assim, existem jogadores que fazem isso rápido e existe o Brenner, vocês entenderem. E porque o limite para entrar impedido ali é muito próximo, né? E ele consegue fazer muito rápido e não entrar impedido. E aí quando ele entra na cara do gol, ele não tem ângulo ruim para ele quando ele tá na cara do gol. Geralmente quando é um jogador que é, sei lá, ele é muito canhoto, né? Tem alguns ângulos que para ele você sente que ele vai ter mais dificuldade de finalizar, porque ele não é a perna boa dele muitas vezes, né? Não é o ângulo favorável para quem é canhoto. E o Brenner não, o Brenner quando sai na cara do gol não tem ângulo certo, porque ele é ambidestro. Então se ele sair em diagonal de um lado, em diagonal do outro, ele vai finalizar do mesmo jeito, com a mesma qualidade, com os dois pés. Então esse é um diferencial muito privilegiado dele, né? Ou seja, ele consegue atacar muito forte a profundidade, além de atacar muito forte a profundidade, ele tem finalização com os dois pés e faz gol, né? E é efetivo. Não é simplesmente finalizar com os dois pés por finalizar, ele põe a bola lá dentro. Então o Brenner é um jogadoraço. Achou justo o top 3 do The Best? Não, nem um pouco. Não achei justo nem o top 3 do The Best, nem o top 3 de treinadores também. Não achei nada, para mim não fez sentido nenhum. O Tuchel tá fora dos indicados a treinador, para mim é um absurdo. O cara foi campeão de tudo na França, foi vice-campeão da Champions, do campeonato mais difícil. Ou seja, dentro do cenário nacional ele arrastou tudo, ele foi campeão de tudo de maneira hegemônica, né? Eu sei que é um ano atípico, mas dentro do campeonato mais importante do ano de clubes, ele foi vice-campeão. Então ele ganhou tudo no cenário nacional, foi vice-campeão no cenário internacional, no cenário europeu. Ele não foi sequer indicado, não estou dizendo que ele é o melhor, mas ele foi sequer indicado. Isso não faz sentido nenhum. E em relação aos jogadores também, cara, o que o De Bruyne jogou essa temporada foi sacanagem, o que o Mané jogou essa temporada foi sacanagem, né? O que o Alisson pegou essa temporada foi sacanagem, para falar alguns jogadores do Liverpool que foi campeão inglês. O próprio Neymar, né? O Neymar não precisa nem falar. Aquilo que eu falei pro Tuchel também vale pro Neymar, né? Campeão de tudo, vice-campeão de Champions, decisivo demais nos jogos da Champions. O Mbappé também, acho que estaria na frente. O Mbappé não estaria na frente do Neymar, não estaria na frente do De Bruyne, por exemplo, mas estaria na frente do Messi e do Ronaldo, na minha opinião. Então, o De Bruyne também, né, que fez um ano do ponto de vista individual muito bom, sem títulos de expressão, mas do ponto de vista individual muito bom.
Então, cara, tem gente na frente do Messi e do Ronaldo. Acho que por ser uma votação e por ter ali pessoas que podem votar, que tem um peso no voto de diferentes lugares, e muitas vezes são pessoas que não estão tão acompanhando assim, não estão tão dentro do futebol, isso pode atrapalhar um pouco, né? Então é muito aquilo que chega sobre os jogadores, mais do que o próprio desempenho em si. Então, furada demais esse top 3 aí, mas eu já também não acompanho isso, eu já não dou mais importância a isso, já tem um certo tempo. Ah, e quem fez essa pergunta foi o Celó Verani, né, que eu não falei. Então um abraço aí, boa pergunta. O Fevacaro, eu acho que é isso, amigo, se eu estiver lendo errado, perdão. Ele põe aqui algumas poucas semelhanças e diferenças entre os times do Guardiola, Barcelona, Bayern e City, né? Abraço. Eu acho que ele quer saber um pouco sobre aquilo que diferencia o Guardiola no Barça, daquilo que ele foi no Bayern, para aquilo que ele é no Manchester City. Cara, assim, eu acho que no Barça ele joga muito mais em espaço de habilidade do que ele jogou no Bayern e do que ele joga no Manchester City, né? Se você quer saber o que é espaço de habilidade, tem um vídeo que está passando no card agora, que o card está sugerindo para você sobre jogo de posição, para você entender o que é espaço de habilidade. Então, ele jogou em espaço de habilidade muito mais no Barça do que ele jogou no Bayern e no Manchester City. Uma outra coisa que eu acho que mudou muito é que a entrada no último terço dele no Barça era muito mais livre, né? Era muito menos sincronizada. E passou a ser mais sincronizada no Bayern. Então, no Bayern ele tinha ali uma entrada no último terço um pouco mais livre, mas também tem algumas dinâmicas para cruzamento. Foi a equipe que se calhar ele mais usou cruzamento, né? Cruzamentos mesmo, né? Arco na área. E no City ele já mecanizou muito mais coisa, né? Já tem muito mais movimentos padronizados, digamos assim. Muito mais movimentos que você sabe mais ou menos como é que a construção vai se suceder. Se a bola entrar no lateral esquerdo, ele vai fazer isso. Se ele não fizer isso, ele vai fazer isso. Quando a bola rodou, entrou nesse cara. Se ele não fizer isso, vai fazer isso ou aquilo. E aí também, uma outra coisa que eu acho que ele adicionou muito no jogo dele no City, e pra mim é o que eu mais gosto dele, é ele no City. Eu sei que a maioria do pessoal gosta dele no Barcelona, mas pra mim é no City, porque é a versão mais camaleão dele, e isso eu gosto bastante. É que ele sabe diferenciar muitas vezes espaço de força e espaço de habilidade, jogadores que vão propiciar ele um espaço de força maior, jogadores que vão propiciar ele um espaço de habilidade maior, seja em um momento da construção, ou seja, nesse momento da construção eu vou precisar de mais força do que habilidade, ali eu posso fazer diferente quando a bola andar. No City, né? No City isso ficou muito mais, eu acho a forma como o City joga mais complexa, mais difícil de execução, então isso me agrada mais. Por exemplo, quando ele joga jogos na época do Sané, por exemplo, ele jogava um jogo com o Sterling e Sané do lado, pontas, né, extremos de pé aberto. Aí no jogo seguinte ele vinha com o Sterling e Sané do lado contrário, porque ele já queria afunilar um pouco mais o campo, ele já queria fazer uma densidade maior no corredor central, tentar romper em força no corredor central. Aí no jogo seguinte ele vinha com Bernardo e Mahrez, ou vinha com Bernardo e o Gabriel aberto, e aí já é um jogo muito mais para espaço de habilidade, um jogo muito mais próximo, de estrutura de rondo, circulação, fazer a bola, fazer o tá comigo, não tá comigo. Então, eu acho que ele foi mais camaleão no Manchester City nesse sentido, né? E acho que isso é o mais interessante para mim dele. A forma como ele também utiliza os médios, né? Hora o Gundogan, De Bruyne, muitas vezes o Davi Silva, que era o médio que mais se parece com o Xavi, que é daquilo que era o Barcelona, com a forma como ele utiliza os passos-costas. Então, é bem interessante ver a evolução do Guardiola. E deu para comentar um pouco das três equipes, né? De como ele se diferenciou das três equipes. Mas deixo aqui meu registro que aquilo que eu mais gosto é dele no Manchester City. E vamos ler a última, do Vitor Bueno 31. Inclusive, abraço pro Vitor. Ele pergunta aqui: qual ideia de jogo você vê como mais disseminada em Portugal? Comportamento, dinâmica. Bom, Vitor, muito boa pergunta. Portugal sofre uma influência muito grande da Espanha, né? A Espanha está aqui do ladinho, eu estou a 120 km de Vigo aqui. Né? Então acho que o jogo de posição é muito bem praticado, ou alguns elementos do jogo de posição são muito bem praticados aqui em Portugal, mas eu não vejo que tem uma ideia como a ideia principal, ou seja, uma ideia que essa ideia é a ideia que mais predomina nas equipes. Não vejo que tem um estilo, digamos assim, predominante no futebol português. Tem gente que joga no bloco mais baixo e ataca as costas, tem gente que vai fazer uma posse de distâncias intermediárias, fazendo saída de três, tem gente que já vai estar com três zagueiros a priori, o Rubem Amorim faz isso, então não tem muito ali tem gente que vai jogar mais longo, né? Tem gente que vai se adaptar mais ao adversário e gente que não, né? O Sérgio Conceição se adapta muito ao adversário, né? O jogo do Campeonato Português ele amassa mais, ele vai mais para cima, digamos assim, em jogos em casa. Clássicos e jogos de Champions, ele se adapta mais ao adversário.
O Jorge Jesus já não é tanto assim, ele já tem uma ideia mais padrão, que ele vai levar aquela ideia independente do adversário. Então eu não vejo que tem um estilo que predomina, né? Mas se a gente for falar sobre algo que predomina no futebol português, pelo menos é a sensação que eu tenho certeza disso porque eu também não estou em todos os contextos, né? Eu não conheço todos os contextos, é a utilização de um método de treino de uma metodologia, porque para mim a diferenciação desses dois termos pouco importa e não concordo quem difere método e metodologia. A gente pode inclusive fazer um vídeo sobre isso, um debate mais filosófico, mas acho que é interessante também, que é a periodização tática, né? Percebo que a periodização tática é algo que é mais disseminado, eu vejo mais gente abraçando, se não abraçando por completo, abraçando ali alguns aspectos, né? Então acho que é algo que é bem preponderante. Portugal inteiro usa isso? Não, óbvio que não, mas muita gente em Portugal é adepto sim, defende, e se não usa, pelo menos conhece, se não usa, pelo menos entende ali dos princípios. Bom, pessoal, para o próximo vídeo, como eu falei a vocês, deixa o comentário aqui embaixo, eu vou ler no próximo vídeo as perguntas que forem feitas nos comentários desse vídeo aqui, beleza? Então peço para que você deixe aqui a sua pergunta. Espero que vocês tenham gostado, tá aqui as perguntas de vocês, ó. Foi legal demais fazer esse vídeo aqui. Não é como eu falei no início, né? Essa blogueiragem aqui não é muito a minha praia, mas acho que essa forma de entregar as respostas de vocês também é bastante interessante, beleza? Rafa Marques Oliveira para mais um vídeo para vocês. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Abraço e até a próxima.